Se eu estivesse te avaliando e perguntasse como é que você está, tá tudo bem contigo? Como é que estão as tuas emoções? Moçada, vamos dar uma olhadinha em alguns dos principais pontos de controle emocional? Olá moçada, professor Arquimedes. Pessoal, que a acupuntura é fantástica para o controle emocional, todo mundo sabe. Então eu separei 8 pontos de acupuntura que são extremamente fantásticos para um controle emocional. Mas antes de falar sobre esses pontos, se inscreva no canal e vamos discutir alguns pontinhos maravilhosos dessa acupuntura. Sempre que eu começo uma aula sobre diagnóstico, eu gosto de abordar, já nos primeiros slides, nas primeiras narrativas, de que o equilíbrio do indivíduo não depende apenas dele. O equilíbrio de uma pessoa depende tanto de fatores internos quanto fatores externos. Depende do seu ambiente social, depende das coisas que você faz, as pessoas com quem você interage, o tempo, as próprias condições do tempo vai influenciar o meu humor. E nos dias atuais, não é difícil você pegar um paciente que não esteja muito bem emocionalmente falando. E muitas vezes não apenas os pacientes, mas às vezes os terapeutas também andam sobrecarregados, andam absorvendo uma carga emocional. Veja alguns dos pontos que a gente pode trabalhar no nosso cotidiano, alguns dos pontos que podem entrar na nossa prescrição de pontos da acupuntura. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês é o ponto coração 7, é o ponto Shenmen. Esse ponto coração 7, o ponto Shenmen, é o ponto número 1 para o tratamento da ansiedade. Então, é óbvio que após a tua avaliação, você vai chegar a uma série de prescrições de pontos, de possibilidades de pontos, mas é interessante trazer esse ponto coração 7, o ponto Shenmen, para a tua prescrição, para o controle dessa ansiedade. O segundo ponto é um ponto muito conhecido no caso de raivas, de irritabilidades, mas também pode ser agregado no tratamento no caso de depressão, no caso de frustrações, que é o ponto fígado 3. Então, quando você vê as indicações do ponto fígado 3, que é um dos principais pontos também para o controle emocional, geralmente você vê a indicação do ponto fígado 3 no caso dessas emoções mais de fúria exacerbada. Só que todas as alterações emocionais, em todas as alterações onde você tem raiva, depressão, ansiedade, medo, preocupações, a circulação do Qi, ela não está ocorrendo adequadamente. E o ponto fígado 3, o ponto Tai Chong, é o principal ponto para manter o livre fluxo do Qi pelo corpo e restabelecer esse movimento, essa energia Qi circulante nos nossos sistemas. Então não é apenas no caso de fúrias, raivas e irritabilidades. O terceiro ponto, que também faz parte dos principais pontos da acupuntura, tem alguns terapeutas que gostam de começar a sessão de acupuntura por ele. É um ponto que está localizado no ápice da cabeça, é o ponto VG20, ponto Parhui. E olha que interessante, esse ponto VG20, o ponto Parhui, é um ponto que, coincidentemente, as linhas do nosso campo eletromagnético estão convergindo para o corpo. Então, esse ponto VG20, ele tem uma característica em particular com o ponto Shenmen da auriculoterapia, que é de preparar o corpo para receber melhor os próximos pontos de acupuntura. O ponto Parhui, ele pode abrir uma sessão de acupuntura, ou seja, pode ser o primeiro ponto para melhorar a resposta do paciente aos demais pontos da acupuntura. O quarto ponto é um ponto que literalmente blinda o teu paciente em relação aos fatores emocionais que estão acontecendo, onde tenha estresse, onde tenha discussão, seja no ambiente familiar, seja no trabalho, seja na faculdade. E esse ponto é literalmente um ponto que ele protege o coração, ele reveste o coração e está localizado nessa região, que é o ponto Neiguan, o ponto pericárdio 6. Então, esse ponto pericárdio 6, pericárdio, ele é o Shin Bao, ou seja, ele é o invólucro muscular do coração, é quem protege o coração. Não é difícil de um paciente referir para você de alguma forma que a forma como ele está respondendo perante aquele ambiente de estresse já melhorou. Tipo, ele não está sendo tão prejudicado, ele não está sendo agredido por aquele estresse, aquela irritabilidade. O quinto ponto, que para variar também é um dos principais pontos da acupuntura, é o ponto Danzong, é o ponto VC17. Esse ponto VC17, quando você vai ver as indicações dos livros, geralmente você vê que esse ponto tanto promove a circulação do Qi torácico, quanto ele revitaliza
as funções do pulmão e do coração. Mas fisiologicamente falando, esse ponto VC17 é um ponto que ele promove broncodilatação. Então as condições respiratórias do paciente melhoram. Por isso que ele fala para você que você tira um peso de cima dele, que parece que livrou o tórax, parece que melhorou, que ele está se sentindo muito melhor. O sexto ponto é um ponto muito indicado no caso de histeria, crises emocionais exacerbadas, fúrias descontroladas, que é o ponto VG24. Esse ponto VG24, o pontinho Shen Ting, mas ele é um dos principais pontos para tranquilizar, para pacificar, para acalmar a mente Shen. O sétimo ponto, também é um dos pontos mais importantes da acupuntura, é um ponto que tem como principal função controlar o fogo através da nutrição da água, ou seja, é o ponto R3, que é o ponto Tai Chi, que é utilizado tanto no caso de calor vazio, né, ou seja, uma deficiência de Yin, quanto nos excessos, naquele calor hiperativo, naquela hiperatividade de Yang do fígado, naquele calor cheio, envolvendo o coração, pegando o vesícula biliar. Então o ponto Tai Chi, o ponto R3, é um dos principais pontinhos a serem indicados, tanto no caso de ansiedade, de raiva, insônias. Então esse também é um dos principais pontos para reequilibrar o teu paciente. E o oitavo ponto, o último ponto, né, mas não menos importante, também é um ponto que muitos acupunturistas gostam de começar a sessão de acupuntura por ele, que é o ponto Yin Tan. Esse ponto Yin Tan é um dos pontos que até através da tua digitopressão nesse ponto, você já começa a trabalhar a tranquilização do seu paciente, começa a acalmar, né, diminuir aquela ansiedade, diminuir a tensão, deixar o teu paciente mais relaxado. Moçada, então esses foram 8 pontos extremamente fundamentais para o controle emocional que você pode agregar na sua terapia, que você pode estruturar a sua combinação de pontos, trabalhando no momento que o paciente se encontra, né, algum desses pontos. Então, se você gostou dessa indicação, por favor, deixa o like no vídeo, né? E se tiver alguma dúvida, aproveita para escrever nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.